Metroidvania é um gênero de sucesso. Tem alguma coisa sobre o platforming misturado com combate, misturado com alguns elementos de RPG, que fizeram o gênero ser o que ele é hoje em dia. Não é à toa que se a gente for na página da Steam, a gente vai encontrar 1 milhão de títulos diferentes com a tag lá, Metroidvania. E isso é bom e ruim. É bom porque quem quer achar um Metroidvania pra jogar é só procurar que alguma coisa vai encontrar. Mas também pode ser ruim porque eu já vi vários jogos que tem a tag Metroidvania lá e meio que não é o caso. Mas enfim, anos atrás, não me lembro exatamente quando, eu tava justamente em uma dessas buscas por um Metroidvania pra jogar. Inclusive eu tava com o Victor nesse dia, e aí eu achei lá em uma das minhas pesquisas, Demon Peak. Aí a gente olhou o título do jogo, olhamos umas imagens, olhamos um pouquinho da gameplay e basicamente a gente se apaixonou pelo jogo. A gente achou que podia ser uma joia escondida aí na Steam, que ninguém conhece, mas que era muito boa, mas não foi o caso. Tanto é que acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não conhecem o jogo. E para piorar um pouco a situação, se a gente for pesquisar sobre esse nome, Demon Peak, a gente encontra aquele outro jogo, o Darksiders. Aparentemente tem uma fase do Darksiders 3 que se chama Demon's Peak. Então, em alguns momentos que eu pesquisei algumas coisas pra falar sobre esse jogo aqui no vídeo, me levaram direto pro Hack and Slash e não pro Metroidvania. Eu tô fazendo esse vídeo porque alguns anos depois dessa experiência eu tava sem internet em casa e por algum motivo eu tinha Demon Peak instalado. Aí me deu vontade de fazer uma review porque eu acho que é um jogo que ninguém conhece. Por mais que ele tenha falhado em algumas coisas, ele acertou muito bem em outras e eu queria dividir isso um pouco com vocês. Isso também é um certo treino pra mim, porque eu gostaria de começar a fazer esse tipo de review pra outras coisas maiores, e aí eu peguei esse review que seria um pouquinho menor pra eu começar. Eu vou falar sobre gameplay, sobre a música, sobre a arte e sobre esses aspectos Metroidvania aí que eu acho que valem a pena a gente conversar. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe isso sobre mim aqui no canal. O Metroidvania é um dos meus gêneros preferidos e é um conteúdo que eu acho que seria legal de fazer. Então daqui pra frente eu tô pensando em fazer vídeos parecidos. Dito isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre Demon Peak, esse Metroidvania que me surpreendeu em muitos aspectos na segunda vez que eu joguei e que eu acho que se mudassem algumas coisinhas sobre ele, ele poderia realmente competir aí com os melhores Metroidvanias que a gente tem atualmente. Antes de começar o vídeo propriamente, eu queria fazer um convite para vocês. A maioria das pessoas que nos assiste sabe que eu sou professor de inglês e o pessoal das lives às vezes pede para eu fazer uma aula em inglês, para treinar e tudo mais, e aí eu resolvi abrir um grupo de conversação em inglês. Como é que funciona? A gente se reúne uma vez por semana, eu trago um tópico e faço as pessoas conversarem em inglês para treinar, ensinar algumas expressões. Acontece que muita gente sabe inglês e me pergunta o que fazer ou sente falta de um lugar para poder praticar. E aí eu resolvi abrir esses grupos de conversação para os seguidores. Eu sempre trago um tópico pra gente conversar, eu ofereço feedback individualizado para cada um, e eu fiz um preço legal aí para todo mundo poder participar e a gente conseguir criar essa comunidade onde a gente só fala inglês. A gente tem um server no Discord para isso, justamente, pra gente ter nossas aulas e a gente ter nossas discussões em inglês. Então, se tu tem interesse em participar, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar ali embaixo, é um link para um server do Discord. Lê os canais das informações ali e, se tiver vontade, participa, porque a gente fala aí pelo menos 1 hora de inglês por semana e é bem legal. E é uma ótima oportunidade para quem quer praticar o seu inglês um pouco mais. Agora bora falar sobre o jogo. O jogo começa com a única cena expositiva que ele tem. Ele mostra um pouquinho da lore do jogo, e a lore é interessante por si só, mas não dá pra ir muito pra frente porque ele não explica mais muita coisa. Basicamente existe essa montanha, e existem humanos, e existe um demônio pra cada humano. A gente não sabe se a gente tem que acabar com essa situação, a gente não sabe se tem um vilão por trás, a gente não sabe nem das nossas motivações, a gente não sabe de nada. E de novo a gente tem essa situação de uma coisa que pode ser boa ou pode ser ruim. É bom porque quem quer simplesmente sentar e jogar o jogo não tem que passar por cutscenes, e também é ruim porque quem gostou da história não tem muito onde investir. É gameplay a partir daqui. Até rimou. Mas assim que a gente começa o jogo, a gente pode apertar Start e aí já dá pra inferir algumas coisas. O menu do jogo ele é bem interessante. Ele tem alguns símbolos ali que indica que a gente tem 3 chefes pra matar. Os nossos coletáveis também ficam ali. Então é um menu que eu acho legal. Às vezes a gente vê um menu em alguns jogos que é simplesmente meio genérico. E esse aqui eu achei personalizado pro jogo e eu achei isso uma parte boa. O meu caso era o primeiro que eu comentei. Eu não tava procurando uma grande história, eu queria sentar e jogar um Metroidvania. A história ou a falta dela não ia definir se eu ia seguir jogando ou não. Se eu gostasse do jogo, eu ia seguir. E um Metroidvania eu acabei encontrando. A ênfase aqui são nos gráficos e na exploração. A gameplay fica um pouquinho abaixo, mas eu já vou explicar por quê. Na minha opinião, a exploração é o ponto mais alto desse jogo. Mas, a primeira vez que eu joguei Demon Peak, eu fiquei extremamente perdido. Quando eu joguei Demon Peak pela segunda vez, eu me dei conta de que é um Metroidvania praticamente com um mundo aberto.
que nos permite explorar para onde a gente quiser. Então, o meu problema na primeira vez que eu joguei foi que eu não sabia se eu estava indo para o lugar certo, se eu tinha que estar indo para outro lugar, e acabava que ficavam muitos caminhos soltos e eu acabei me perdendo e não gostei da experiência. Da segunda vez eu me dei conta do que o jogo estava querendo de mim. Só para explicar um pouquinho, o mundo de Demon Peak tem um tutorial que depois que a gente termina, a gente tem acesso a um hub principal, e que desse hub principal a gente tem acesso a 3 mapas diferentes. E aí eu me dei conta que isso me lembra muito de um dos meus jogos favoritos. Dark Souls e Demon Peak tem um começo mais parecido do que eu esperava, na verdade. Dark Souls 1 começa naquela parte inicial, onde tu vai pegando os equipamentos, vai tendo tutoriais, tem um boss, e depois a gente chega em Firelink Shrine. Em Firelink Shrine a gente tem várias opções, na verdade. A gente pode descer para as catacumbas, a gente pode subir para Undead Burg, ou a gente pode descer mais ainda para New London Ruins. Porém, no gameplay de Dark Souls fica bem claro qual desses caminhos a gente precisa ir. Em um deles tem fantasmas que nos atacam pelas paredes e nos matam rapidinho, a gente nem consegue atacar eles se a gente não der sorte de pegar um item e tentar usar. No outro tem as catacumbas, onde tem esqueletos que revivem e nos dão um Psycho Crusher, aquele golpe do bison do Street Fighter. E no outro caminho tem esqueletos praticamente do nosso nível, que não nos tiram tanta vida, que não nos atacam pelas paredes, não nos fazem sangrar e não revivem. Então fica bem claro para qual lado a gente tem que ir. Então, dessa segunda vez que eu joguei Demon Peak, eu encarei essa situação mais ou menos como Firelink Shrine. Eu pensei, vou pegar um lugar e vou ir até onde eu puder. E aí que eu me dei conta como é que ia ser a exploração desse jogo. Em Demon Peak a gente passa do tutorial, a gente chega numa sala de save bonita com o gatinho, olha ali o gatinho. E aí a gente chega nesse hub com 3 lugares diferentes que não parecem ser um beco sem saída. Porque isso é um grande problema para quem gosta desse tipo de jogo. Geralmente quando a gente tem 2 caminhos para ir, a gente reza para que a gente escolha o caminho errado, para que a gente possa parar de pensar nessa opção e poder seguir por outro lugar. Ou a gente reza para que a gente ache o segredo primeiro e depois o lugar para onde a gente tem que ir. O que acontece é que se a gente já chega com 3 mapas liberados, a gente entra numa sala e fica pensando nas 2 de trás, a gente fica louco. E aí eu resolvi ignorar um pouquinho esse sentimento e fazer o que eu conseguia de um lado, depois voltar e fazer o que eu conseguia de outro. Aí é que realmente começou a parte legal pra mim, porque eu me dei conta que em Demon Peak, a exploração do jogo ela é praticamente que nem um elástico. Vamos ver se isso vai fazer sentido. Em Demon Peak eu tenho que escolher um caminho e ir até onde eu conseguir, depois voltar e ir até onde eu conseguir em outro caminho e assim eu vou indo. A diferença é que toda vez que eu vou para um caminho eu pego power-ups e quando eu voltar eu consigo ir mais longe pegando outros power-ups e quando eu voltar de novo eu consigo ir ainda mais longe pelos power-ups que eu peguei lá. E assim a gente vai indo, por isso que eu digo que é como um elástico. A gente encontra uma parede e vai até a próxima, mas o caminho acaba sempre ficando maior em função dos power-ups que a gente vai pegando. Por que isso é legal? Não existe exatamente uma ordem que a gente tem que fazer as coisas. A gente pode escolher qualquer mapa que a gente quiser e a gente vai ter o que explorar, vai ter o que pegar e vai ter o que progredir. Uma hora a gente enxerga que não tem muito o que fazer, ou tem que pular 2 vezes, ou tem que quebrar o chão. Bom, procura no outro mapa. Até que a gente consegue chegar nos chefes e aí a gente libera tudo de uma vez. É importante dizer também que nenhum desses mapas é particularmente grande, então não é chato ficar indo de um mapa para o outro, ficar alternando entre os 3 mapas, porque a movimentação é rápida e fluida e os mapas não são grandes, então tu realmente pode ficar alternando entre eles para fazer esse tipo de exploração elástica que eu falei. E se esse tipo de exploração que eu acabei de mencionar tá parecendo complicado pra alguém, isso que tá passando aqui atrás é a segunda vez que eu terminei o jogo, foi a vez que eu joguei em live, e essa vez demorou até menos de 2 horas pra terminar. Então por mais que a gente tenha essa exploração que a gente fica indo de um lado pro outro, não é um jogo muito longo e eu sei que se eu voltar a jogar ele não vai ser uma experiência como eu faço, por exemplo, em Symphony of the Night ou Hollow Knight, por exemplo. E isso por si só já me faz pensar que Demon Peak inovou um pouco nesse sentido de exploração. Já que a gente está falando sobre exploração, é extremamente importante a gente falar sobre a mobilidade do jogo. E é aqui que entram os pseudo-elementos do Metroidvania. O que o meu personagem pode fazer? E Demon Peak não inova muito aqui, a gente pode pular 2 vezes, a gente pode dar um dash, a gente pode lançar uma lança... A gente pode jogar uma lança na parede, subir na lança, pular 2 vezes para chegar em lugares mais altos. Nada é muito inovador aqui, mas o propósito ele está sendo cumprido. Eu diria que a mobilidade do jogo ela é ok, com alguns pontos positivos. Já o combate eu diria que é ok, com pontos negativos. E agora eu vou explicar por quê. A primeira coisa que eu percebi quando eu ia lutar contra alguém é que era extremamente difícil de não tomar dano. E eu também estava com uma certa dificuldade de ver o padrão de ataque dos inimigos. Aí que eu comecei a perceber como é que o jogo funcionava também. Uma coisa que eu acabei percebendo é que nenhum dos inimigos de Demon Peak sofre de hit stun. Pra quem não sabe o que é hit stun,
Hitstun é aquele conceito de que quando tu bate num monstro ele vai pra trás, ou ele cancela a animação. É, por exemplo, em Dark Souls, quando a gente ataca um esqueleto, e se ele estiver te atacando, ele para de atacar para sofrer o golpe. Hitstun nos jogos é extremamente importante porque isso mostra que tipo de abordagem eu posso ter com os meus inimigos. Usando o esqueleto de Dark Souls como exemplo mais uma vez. Eu priorizo atacar esses esqueletos, porque se eu estiver atacando eles, eles não podem me atacar. Agora, se eu luto contra algum inimigo maior, por exemplo, um Golem de Dark Souls ou até um Minotauro, eu ataco eles enquanto eles não estão me atacando, porque o meu ataque não vai parar eles. E só esse conceito simples ele já me traz duas abordagens diferentes para inimigos do jogo. Os inimigos em que eu tenho que tacar porrada e os inimigos que eu tenho que fugir e esperar o meu momento de atacar. No Demon Peak isso não acontece, porque nenhum inimigo toma hitstun. E a maioria dos inimigos também são mais rápidos que o jogador, então é muito difícil de não tomar dano, porque eles não têm exatamente ataque. Se eles te tocam, eles te dão dano. Ou seja, o plano de ataque em Demon Peak é geralmente bater e correr. E tem os inimigos também que vão pra cima da gente, então o nosso plano é correr e bater. E como acaba tendo só essas duas opções, eu acho que isso perde um pouco a dinâmica do combate que alguns Metroidvania têm. E isso me levou a pensar de volta em um dos meus jogos preferidos, o Castlevania Symphony of the Night. A maioria dos inimigos no Sotchen também não sofrem hitstun, eu consigo pensar em poucos, por exemplo o zumbi no começo do jogo. Mas a variedade de inimigos no Sotchen é tão grande que a gente se preocupa com outras coisas, que tipo de ataque eles dão, de que forma eu tenho que abordar eles, em função dos ataques que eles têm. Se o esqueleto me joga um osso reto, eu pulo por cima dele. Se o inimigo joga um osso pra cima, eu vou reto em direção a ele. E isso já causa o dinamismo do jogo. Ainda sobre combate... Parece que eu tô fazendo uma reportagem. E ainda sobre combate, aquela questão que eu falei que é muito difícil não tomar dano. Isso era uma coisa que me incomodava no começo. Mas aí eu percebi que sempre que a gente perdia dano e matava alguém, esse inimigo dropava aquelas orbes vermelhas para recuperar a nossa vida. Então eu acho que foi mais uma coisa que eu tive que me desprender um pouco do tipo, não posso tomar dano ou tenho que evitar tomar dano. Não, pode tomar dano à vontade, porque quando tu matar um inimigo, tu vai recuperar a tua vida e assim vai. E como eu falei sobre variedade antes, eu acho que o jogo não passa de 20 inimigos diferentes. Inclusive alguns inimigos se repetem entre os mapas e eu consigo pensar em um inimigo que é o único do mapa dos olhos, que eu vou falar um pouquinho sobre depois. Pausa pra água. A última coisa que eu tenho que falar sobre o combate do jogo é literalmente como se ataca. A gente tem dois tipos de ataque, o ataque rápido e o ataque pesado. E o ataque rápido é o que a gente acaba mais utilizando. E como a gente fica nessa troca de porrada com os inimigos o tempo inteiro, a gente é só ficar atacando que uma hora eles morrem, recuperam a nossa vida e fica tudo bem. O ataque pesado ele sofre da mesma situação que as outras habilidades. Sim, tem um NPC no jogo que a gente pode comprar habilidades, e essas habilidades às vezes estão ligadas a comandos, tipo fazer uma meia-lua ou trás-frente, essas coisas. A questão é que o ataque pesado e essas habilidades que a gente pode comprar, elas sofrem desse problema que elas são úteis em apenas momentos extremamente específicos do jogo. E geralmente essas situações específicas estão ligadas aos chefes do jogo. E lembra quando eu falei que no menu do jogo dava a entender que a gente tinha 3 chefes para matar? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu acredito que não exista uma ordem para matar esses chefes, como eu falei, a exploração do jogo ela é bem fluida, mas eu vou falar deles na ordem que eu matei eles. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que apesar do jogo ser pouco dinâmico em relação ao combate, os desenvolvedores fizeram um bom trabalho em fazer as 4 batalhas parecerem bem diferentes e dinâmicas uma da outra. Então vamos lá, existem 4 chefes em Demon Peak, e para facilitar um pouquinho a minha vida, eu vou chamar eles de Peixe, Centauro, Olhos, ou o dos Olhos, e o último chefe. O primeiro chefe que eu encontrei e que eu fui contra era o Peixe. Eu confesso que quando eu tentei ir contra o peixe a primeira vez, ou as primeiras vezes, eu realmente achei que eu não ia conseguir matar o bicho. Achei que não tinha como mesmo. Ele é o famoso boss minhocão. Aquele bicho que ele se enterra, ou ele aparece de cima, ou de baixo, ou dos lados, e tu tem uma oportunidade pequena de dar dano nele e por aí vai. E aí que me deu assim um sopro divino, eu não sei o que aconteceu, que eu pensei, se eu tenho pouco tempo pra bater nele, eu vou tentar dar um porradão, vou dar meu ataque mais forte. E eis que o resultado foi esse aqui. Eu não sei se isso foi proposital, eu não sei se era pra fazer dessa forma, não sei se meu pensamento foi extremamente correto, mas uma martelada bem dada no peixe tira 80% da vida do peixe. E a segunda martelada tira os outros 80% da vida dele. Então assim, 2 marteladas e acabou. Lembra quando eu falei que algumas habilidades eram úteis em momentos extremamente específicos? Então, a martelada serve para esse chefe. Falando sobre o cenário aqui, é algo que eu realmente fiquei impressionado.
Eu acho que o cenário funciona extremamente bem aqui, porque a gente tem as plataformas para ajudar a ajustar a nossa altura, né? E, inclusive a gente pode subir no nível da água também, se a gente já tiver aquela habilidade. Porque basicamente a gente tem que achar um lugarzinho onde a gente possa ficar parado e sentar o martelão. O Minotauro foi outra batalha que eu realmente tive que descobrir o que fazer, porque ele não toma dano pela frente, ele é gigante, e os ataques dele são rápidos e cobrem toda a parte da frente dele. As primeiras vezes que eu fui contra ele eu tentei pular pra chegar do outro lado e atacar ele pelas costas, e eu não consegui, eu achei que não dava, porque eu tentei dar 2 pulos bem altos, mas não deu. E aí depois eu fui tentar de novo, eu tomei dano, ele nos mata em tipo 3 porradas, e aí eu consegui chegar atrás, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ficar indo de um lado pro outro, dando dano nas costas dele. Falando sobre o moveset dele, que eu achei muito interessante, ele tem ataques normais, que ele simplesmente ataca na frente, ele pode invocar outros inimigos, ele pode invocar um pilar atrás da gente, pra gente levar as porradas dele. Então eu realmente acho que eles acertaram bastante nesses 2 boss até agora. O cenário aqui ele é um pouco mais simples que a batalha contra o peixe, ele é um retão. Inclusive quando o Minotauro morre, ele dá uma investida e ele abre uma passagem pra gente poder voltar. Isso eu achei legal também. Porque realmente, quando a gente desce pra batalha contra o boss, a gente não tem muito pra onde ir, não tem pra onde voltar. O chefe dos olhos. Vamos falar sobre o cenário primeiro. A gente tem 2 lugares onde a gente pode ficar de pé, no meio tem uma lava, e aí a gente tem 3 plataformas maiores. Sabe aquele cenário do Super Smash Bros. Battlefield, que é basicamente uma plataforma e 3 plataforminhas em cima? É igual, idêntico. E a ideia é que na plataforma mais de cima existe um núcleo que é onde o boss leva dano. E fora dele tem um boss que fica se mexendo e fica te atacando. E eu acho que essa é uma das batalhas mais dinâmicas, porque a gente tem que literalmente usar as plataformas para se esconder dos ataques do chefe, e a gente tem que ficar se mexendo de um lugar para o outro, esperando a oportunidade que a gente pode chegar lá em cima e sentar o martelão no núcleo principal. E aqui mais uma vez a gente tem aquelas habilidades que a gente usa em um momento extremamente específico. Se a gente pula e aperta o ataque pesado, a gente dá uma martelada que a gente voa um pouco pra frente. E isso elimina os olhos que ficam sendo summonados por um dos chefes aí que eu não sei qual é. Então de todos os chefes do jogo, pra mim esse foi o mais dinâmico e foi a batalha mais divertida que eu tive até agora. Uma coisa que eu não mencionei é que toda vez que a gente mata um chefe e a gente volta pro hub inicial, tem uma parede lá em cima que se abre. E tem 3, então quando a gente matar os 3 chefes, a gente pode subir pro último mapa. E a última seção do jogo ela é um pouco mais linear que o resto do jogo, porque ela não libera nenhum power-up, ela é basicamente uma subida até o final, até chegar no último chefe. E a essa altura do jogo eu já tinha comprado tudo que eu precisava, eu não precisava de dinheiro, os monstros não dão experiência, não dropam itens nem nada. Até evitei matar a maioria dos monstros, mas como eu falei, o platforming do jogo é legal, a movimentação é interessante, então foi quase como se eu estivesse jogando uma versão do Inferno de Celeste, que era muito mais fácil que Celeste original. Chegando no último chefe tem um diálogo, e aí a gente descobre que nem os demônios chegam no topo da montanha, e isso torna o fato do personagem principal ter chegado lá muito mais interessante, porque aparentemente o personagem principal é um humano, a gente fica sabendo disso agora. E vamos para a batalha contra o último chefe. Ela é basicamente a mais simples de todas, ela é um x1, parece um quadrado do Street Fighter, e a gente tem que matar um chefe que tem 2 fases. Na primeira fase o chefe usa mais magia, e na segunda fase é uma porradaria com magia. Inclusive alguém levantou pra mim durante a live que o último chefe parecia muito com a gente, e eu não tinha me dado conta. E levantaram também que o último chefe parecia muito Susano de BlazBlue, e eu como um jogador de Susano não tinha percebido isso e fiquei envergonhado na hora. Eu acho que esse é o boss mais simples de todos, inclusive a gente pode usar as poções lá no final, porque a gente não vai ter mais o que fazer com elas mesmo. E aí a gente mata o boss e a gente é recompensado com essa tela maneiríssima, onde chove sangue, fica tudo vermelho, inclusive nosso personagem fica muito bonito. Assim como todo o resto do jogo, onde a pixel art, que vocês devem estar percebendo aí, e aí rolam os créditos. Como eu disse, pra mim deu aproximadamente 2 horas de jogo e eu tenho memórias boas de estar jogando ele, e eu realmente jogaria ele de novo. É uma experiência rápida, a gente vai, explora o que a gente tem que explorar, a gente dá a martelada no peixe, a gente sobe o negócio e mata o chefe. Demon Peak foi uma experiência particularmente estranha pra mim, porque eu comprei achando que ia ser tudo de bom. Aí eu joguei, acabei não gostando muito, foi horrível, aí eu joguei de novo e eu achei... ok, legal. Eu aprendi a apreciar ele pelo que ele trouxe, e as coisas no sentido da exploração que eu tinha falado eu realmente não vi em outros Metroidvania. O cenário dos mapas é um pouco genérico, mas ele é bem feito, os monstros têm uma pixel art maravilhosa, os chefes também. Todos os chefes são batalhas diferentes, com dinâmicas diferentes. E outra que não é um jogo muito caro, então eu acho que ele realmente é uma experiência válida. A gente só tem que passar por essas certas barreiras de entendimento do que o jogo quer da gente. Como uma nota final, eu daria um 7,5 aí pro jogo, porque eu acho que ele é um Metroidvania passável.
Eu não consigo dizer isso o suficiente, pular por aí no jogo e se mexer é divertido e é rápido, tanto que o último mapa é praticamente isso e não foi uma coisa ruim, foi uma coisa legal. E esse foi o meu review de Demon Peak. É isso, eu acho que eu falei um pouco de tudo que eu queria falar. Na verdade, esse vídeo foi até um experimento, né? Eu gostaria de fazer mais coisas desse sentido. Eu ainda tô aprendendo a fazer esse tipo. Eu sei que ficou longo, mas eu tô justamente tentando o formato. Eu sei que tem gente que gosta de vídeos mais longos, tem gente que gostaria de uma coisa um pouquinho mais curta. Mas aí eu vou adaptando conforme o feedback daqui. Eu gostaria muito que quem viu o vídeo até aqui me desse um feedback nos comentários para me dizer o que achou. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueçam que quem quer praticar inglês tem um link ali embaixo que pode ajudar vocês. E até a próxima. Fui!